Você já percebeu que às vezes descansar não faz relaxar? Você senta para parar um pouquinho, fecha o material, mas continua inquieto. E nem sempre é uma inquietação externa. Às vezes é interna mesmo. A cabeça não desliga, o corpo até para, mas a mente fica cobrando. Em vez de descanso, vem culpa. Culpa por não estar estudando, culpa por não estar rendendo, culpa por não estar fazendo o suficiente. Se isso acontece com você, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Na maioria das vezes, isso não tem nada a ver com organização de estudos. Hoje, eu quero te mostrar por que descansar pode gerar culpa e como que isso, aos poucos, destrói a sua constância, mesmo quando você é uma pessoa dedicada, responsável e genuinamente comprometida. Eu sou Mariana Silva, psicóloga. Trabalho com concurseiros todos os dias e vejo que esse padrão ele se repete com muita frequência. Pessoas que estudam, que tentam manter rotina, que se cobram, que não desistem, mas que vivem em guerra com o descanso. E essa guerra tem um custo psicológico muito alto. Vamos começar desmontando uma ideia muito comum. Muita gente acredita que sentir culpa ao descansar é um sinal de foco, como se fosse uma prova de comprometimento. Mas na prática, essa culpa não fortalece a constância, ela corrói, porque o descanso passa a ser vivido como algo proibido, algo ameaçador, algo quase errado. E o cérebro aprende uma associação bem perigosa. Ele entende que descansar é igual a risco. Risco de ficar para trás, risco de falhar, risco de decepcionar. E quando isso acontece, o corpo até tenta parar, mas o sistema nervoso ele não permite relaxar. E aqui entra um ponto psicológico muito importante. Muitas pessoas, elas não aprenderam ao longo da vida que o descanso, ele também é uma necessidade legítima. Aprenderam consciente ou inconscientemente que valor vem de esforço, que ser aceito vem da produtividade, que reconhecimento vem do desempenho. Então, quando você descansa, não é só o estudo que pausa, pausa também uma identidade construída em cima de eu só sou válido quando eu produzo. E isso gera angústia. Talvez quando você era mais novo, descansar vinha acompanhado de críticas ou de comentários muito sutis, como já cansou? Mas você não fez nada? Cansar de quê? Ou talvez ninguém dissesse nada, mas o clima era de cobrança constante. Ambientes onde parar era visto como fraqueza, onde relaxar era sinônimo de descuido. E essas experiências, elas não desaparecem. Elas se transformam em uma voz interna, não mais externa. Uma voz que aparece justamente quando você tenta descansar. E essa voz, ela costuma dizer coisas como: você devia estar estudando, outras pessoas estão se esforçando mais do que você. Se você parar agora, vai se arrepender depois, vai perder tudo aquilo que você construiu até aqui. E essa voz, ela não surge para te prejudicar, ela surge como uma tentativa de proteção. O problema é que ela protege no curto prazo e machuca no longo prazo. Agora, eu quero te mostrar algo importante. Como essa culpa pelo descanso destrói a constância. Não de forma imediata, mas de forma silenciosa. Quando você não consegue descansar de verdade, o corpo não recupera, a mente não integra, a memória não consolida. O estudo ele começa a ficar pesado, a concentração cai, o rendimento diminui, e então surge mais cobrança. Você tenta compensar tudo estudando mais, forçando mais e ignorando sinais de exaustão, até que o sistema ele entra em colapso. A constância não se perde porque você descansou, ela se perde porque você nunca descansou de verdade. Então existe uma diferença enorme entre descanso regulador e descanso anestésico. Muita gente confunde os dois. O descanso regulador é aquele que realmente recupera, que diminui a ativação do sistema nervoso, que te devolve para a presença. Já o descanso anestésico é quando você tenta desligar à força, rolando as redes sociais sem parar, consumindo distrações em excesso, tentando fugir do desconforto. E esse tipo de descanso, ele não alivia a culpa, porque no fundo você sabe que não está descansando. E a cobrança volta ainda mais forte depois. Quando o descanso vira algo culpado, o estudo também muda de lugar. Ele deixa de ser um meio e vira a ser uma medida de valor pessoal. Se estuda, se sente ok. Se não estuda, se sente insuficiente.
E isso é um terreno muito perigoso, porque qualquer falha no plano vira um ataque direto à autoestima, à autoconfiança, e ninguém consegue sustentar constância vivendo sob ameaça interna constante. Aqui, eu preciso ser bem clara com você. A constância, ela não nasce de rigidez, ela nasce de regulação emocional. Pessoas constantes não são as que nunca param, são as que sabem parar sem se punir. É bem difícil isso, mas não é impossível. São as pessoas que entendem que descanso não é prêmio, é manutenção. Talvez você esteja pensando agora, mas se eu relaxar, eu perco o ritmo. Essa é uma crença comum e compreensível, mas ela parte do medo e não da experiência real. Na prática clínica, eu vejo o contrário acontecer. Quando o descanso ele deixa de ser vivido com culpa, o estudo ganha mais presença, ganha mais qualidade e menos desgaste emocional. E é exatamente por isso que acompanhamento psicológico contínuo faz tanta diferença para os concurseiros. Não para se cobrar mais, mas para ajudar a sustentar o processo sem se violentar internamente. No grupo Constância Psicológica no Telegram, você encontra esse tipo de suporte. Um acompanhamento psicológico contínuo para concurseiros que querem manter constância, foco e saúde mental até a aprovação. Acesse o grupo no Telegram, o link está na descrição. Agora eu quero te deixar com uma reflexão muito importante. Talvez o maior desafio não seja estudar mais, talvez seja aprender a descansar sem sentir que está se traindo. Porque a aprovação ela não exige que você se destrua no caminho. Ela exige constância, e constância exige equilíbrio interno. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário. Isso ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa experiência. Compartilhe com alguém que vive se cobrando demais e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo.